Olá, amigos amantes do cinema. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Cineclube Casarão. Aqui temos um encontro semanal onde apresentamos o que há de mais relevante na produção audiovisual maranhense, sempre com o apoio dos realizadores das obras selecionadas. Hoje, exibiremos o filme A Estrela e o Vagalume, de 2014. A obra é uma coprodução da Fundação Najib Aikel e Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, o MAVAM. Os nossos guias dessa história são Beto Matuque e Celso Borges, que, além da direção, também assinam o roteiro e a edição do filme. A produção executiva é de Maristela Sena e o filme ainda conta com a brilhante trilha sonora do maranhense Zé Cabaleiro. A Estrela e o Vagalume é um documentário que conta a história de Zelinda e Carlos Lima, casal que dedicou mais de 50 anos em prol da cultura popular maranhense através de áreas como a literatura, gastronomia, teatro e televisão. A obra gira em torno da cumplicidade amorosa e intelectual desses dois importantes artistas, que, casados, sabiam como administrar o doce recolhimento de um para que o outro brilhasse. Cada um a seu tempo e em seu universo criativo. Com vocês, A Estrela e o Vagalume. Bom filme! Essa cumplicidade amorosa, intelectual, criativa de artistas fazia aí essa permissão, essa coisa doce de um se recolher para o outro brilhar. Ô, Zé, linda! Ele tinha essa coisa de... Falava um pouquinho pelo nariz, né? Meio fã, então às vezes quando ela irritava... Ô, Zé, linda! Foi roubado na casa da minha prima. Eu estava tirando uma louça com ela, enquanto ela foi levar... Era o aniversário. Enquanto ela foi levar a louça lá fora, ele se abaixou para pegar o que eu tinha na mão e me beijou na testa. Ah, meu Deus, eu fiquei com tanta raiva, que saliência desse moleque. Ninguém pode dizer, eu sou dono da verdade. Mas eu fico com a minha verdade, até mesmo com a minha mentira. E os outros que façam o que quiser das suas. A gente ter fé, se toma um copo d'água com fé, eu vou melhorar, eu melhoro. Minha cidade, a minha São Luís, não existe mais há muito tempo. É muito diferente. Eu digo sempre que não preciso morrer para passar para outro mundo. Eu já vivo noutro mundo, muito diferente do meu. Por que é que Dona Zelinda gostava dele? Por que é que eles se casaram? Por que é que eles se amavam? Ele disse, a única coisa que eu tenho de resposta para isso é que o amor é realmente cego. Para falar de Dona Zelinda, não sou eu a pessoa bem apropriada, porque o meu linguajar não tem palavras que venha dizer o que realmente ela é. Tá entendendo? Tu é demais. Dona Zelina me dá até emoção. Sinceramente. Me dá até emoção. Eu cresci, entendi, naquela casa, ou seja, naquele bairro, que era um bairro maravilhoso, que era o bairro do Desterro, um bairro de pescadores, muito, muito interessante, tinha muita coisa interessante no Desterro, perto da Igreja do Carmo, do Largo do Carmo, uma infância felicíssima, que se podia andar na rua, descalço, correr, empinar papagaio, em cima do telhado. Até o meu irmão, que é doentinho, o Manel carregava, levava para cima do telhado, vovó só faltava ficar doida.
Minha avó dizia, meu Deus do céu. Aí ela botava a mão na cabeça, ai, minha Nossa Senhora. Eu fiquei muito tempo sem andar, tive outras doenças sérias. E isso tudo me revoltava muito, eu não podia ir para a escola. De manhã meus irmãos todos saíram para a escola, eu nunca frequentei colégio. Já fui frequentar o colégio já no 5º ano primário nas Doroteias. Meu pai, ele era estrangeiro, então ele era muito... veio para cá para ganhar dinheiro, para tratar a família bem. Então ele fez no corredor do hotel, que era muito largo, ele fez um alçapão e fez um depósito. Aí eles descarregavam. Tinha os carregadores, os estivadores de carroça, estivadores marítimos e tinha os carroceiros. Eles tinham uma coisa, um canto de trabalho. Aquela coisa... Isso eu ouvia lá constantemente, porque papai me botava sentada, uma cadeirinha na mão para conferir quantos sacos caíam lá embaixo. Açúcar, tantos. Farinha, tantos. E eu tive esse contato com a estiva. Se tinha um batizado na casa do Sr. Leonardo, a gente era convidado e minha avó nos levava. O segredo da lua, ninguém pode compreender. O segredo da lua, ninguém pode compreender. Tem São Jorge montado a cavalo, é só que eu ouço dizer. Se eu pudesse, eu ia lá com você. Tem São Jorge montado a cavalo, é só que eu ouço dizer. Se eu pudesse, eu ia lá com você. Nesse tempo nem vinha boi pro lado daqui. Não, nesse tempo o boi não podia passar do canto da Fabril, a E o pai polícia não dele era permitia. protestante, então... O boi se concentrava mesmo do João Paulo. O boi apanhou muito, eles foram muito presos e ninguém fazia que gostava, mas não gostava. Tanto que quando, às vezes que ia em palácio, eu ficava lá embaixo com eles e dizia, gente, não suba, porque não vamos provocar. A gente já veio até aqui, num dia lá vocês vão subir a escada. Agora, hoje eu vejo que subiram a escada e acabaram com tudo. Aquela casa ali era um local onde se respirava cultura, né? Inclusive, quando eu me lembro, um dos primeiros lugares que foi cantado foi lá na rua, lá no Apiador. Eu me lembro da minha bela mocidade. Eu assisti ali, né, em loco, espetáculos inteiros, né, de apresentações de Bumba Meu Boi, de grupos aqui do interior da ilha principalmente, né? E eu me lembro quando criança dessa sensação de acordar com frio, chegando, né, aquele movimento de, epa, chegou um boi. Uma emoção muito grande, muito grande. Por exemplo, Laurentino, quando chegava, Laurentino foi um dos fundadores, o fundador não, foi um dos que trouxe a brincadeira aqui para São Luís, que já existia no interior de Guimarães, nessa zona toda de Guimarães. Aí chegava e ver aquele homem que tem um comando em cima de um batalhão, como ele chama batalhão enorme. É muito bonito, é emocionante a gente ver uma coisa dessa. Ela ficava assim, debruçada no muro, olhando a gente brincar, a gente fazia o alto lá pra ela com todo gosto. Eu, Cobrinha, Siriaco, Maurício, João Câncio, Coxinho, Bijoca. Vixe Maria, quando dizia da casa da Dona Zelina, a mufufa caía em cima. Eu venho chegando a madrugada, o sereno dela me molhou. Eu venho chegando a madrugada, o sereno dela me molhou. Adeus, moço, o santo já me chamou. Adeus, adeus, morena linda eu já vou. Adeus, moço, o santo já me chamou. Adeus, adeus, morena linda eu já vou. Essa toada a gente cantava muito na porta dela, na despedida, que era a toada do João Câncio, e ela gostava muito.
Eu me desencantei Ferreiro não é com do o folclore, com o meu boi, do jeito que está. Por isso eu me dediquei à história. Eu larguei folclore e agora estou só Mas eu com não história. Eu não largo. Enquanto eu estiver viva, e Deus botou língua no mundo solta, eu já vi tanta coisa que já passou. Só que eu estou achando que não passa esse diabo desse boi de orquestra que está me chateando, que eu vou morrer, deixando gente botando Agora rapaz pra essas malhar, coisas pra vão dançar. envenenando a gente, vai engorgitando o fígado, e cada vez a gente fica mais raivoso. É porque tu não fala. Eu, na hora que eu vejo. Eu falo, falei lá na cabana do meu do fígado sol, não falei. sofre, porque eu boto pra fora. Hoje o boi é mais escola de samba e tchan do que boi. Eu compreendo que a evolução é uma coisa que não se pode barrar. De jeito Muda a cidade, muda as pessoas, muda a cabeça das pessoas, mas tudo tem um certo limite. Uma vez a Zalinda brigou, como era o nome daquele velho da Academia Maranhense? Era o senhor... sei lá. Dói. Dói mesmo. E a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê como, que jeito dê. E tudo rola em função de dinheiro. Que um desse é mais chamado, um desse viaja mais. E a gente não tem força para barrar isso. Digo adeus, morena, eu vou cantar no outro terreiro. Digo adeus, morena, eu vou cantar no outro terreiro. Meu São João me chamou, eu vou levar meu galinho. Meu São João me chamou, eu vou levar meu galinho. Meu irmão, desculpa, muito obrigado. Se você tiver a oportunidade de chegar onde Dona Zelina, dê um abraço do fundo do coração, porque eu tenho ligado tanto para a casa dela e não tenho conseguido falar com ela. Eu defino o afeto, que eles têm o afeto. Esquece negócio de cultura, porque parece que para equilibrar a cultura, parece que precisa ter um afeto, o afeto do Estado. Ela representava um pouco isso. Não sei definir pelo que eles produziram, mas pela forma que eles encararam essa coisa, esses objetos, o boi, os tambores, o barro, né, as comidas. Sempre me interessou muito a cozinha. Ver como é que um come uma coisa, outro come outra, outro come outra. Não é possível. Isso eu dizia para minha avó dizia, porque não tem dinheiro, minha filha. Eles não têm dinheiro para comprar filé. Mamãe, para onde a senhora vai? Eu digo, meu filho, eu vou para onde eu vou, todas as cidades, eu vou para o mercado. Porque no mercado você sabe quem é o povo, o que é que eles comem, como é que eles vivem. Pecados da Gula, que tem 2 volumes. Um é uma retrospectiva, né, um levantamento dessas influências que chegam no Maranhão, né, que formam a cultura do Maranhão aí através da comida. E no outro é um caderno de receitas, mas de receitas que ela foi coletando e juntando a vida inteira, desde a avó, da mãe, de pessoas de casa de santo, de comida de festa junina, comida do calendário cultural do Maranhão. Então a culinária entrou aí não como uma coisa que ela é alguém que faz comida, mas como ela sempre se interessou por cultura, ela conseguiu perceber que a culinária traz um traço muito forte aí de todas as influências culturais. E foi culinária, como também foram muitas outras coisas. Foi artesanato, foi artes plásticas, foi teatro. Minha filha, você tem uma boa cozinheira? Tem. Se tiver, eu vou dizer como é que se faz, porque eu fazer mesmo, não sei fazer não. Mas tem alguma comida que a senhora gosta de especial? É um sabor que lhe remete? Pescada. Eu gosto muito do filé de pescada. Tudo que eu gosto mais é na grelha. Como eu fui acostumada a comer, minha avó fazia tudo na grelha. E seu Carlos, gostava de comer? Aí gostava.
E o que ele gostava? Mocotó, sarrabolho, tudo, comida pesada mesmo, bebida pesada. Reviva Zelinda, mulher árvore, vivenciando no âmago da vida simples ou em palácios. Lá está ela, curiosa, professando o ontem em vitrines futuristas e o porvir em redomas sábias de lucidez e transparência. A literatura, a culinária, o artesanato, o folclore, o turismo, ou a cultura numa visão geral, foi sacudida e o é permanentemente por ela. Viva Zelinda! Viva Carlos Lima! Eu nasci no Caminho Grande, de frente de uma escola, parece que é Lobão, não é? Não, é junto é exatamente onde era tinha o campo do motoclube. Não. E depois me criei numa casa. Federal, me criei numa casa que demoliram para construir o prédio da Receita Federal. De maneira que eu era caboclo também daí do Caminho Grande, do canto da Fabril. Eu sou filho único e filho de pai protestante e mãe católica. Então, lá na minha casa, se discutia religião. Eu me criei neste ambiente de absoluto respeito pela opinião alheia. Então, por isso é que eu tenho esta formação e admito todas as opiniões e todas as atitudes. Cada qual faz o que quer, o que acha que é de acordo com sua consciência. Eu vou do Palácio do Governo ao terreiro de Macumba com a mesma isenção, num lugar ou no outro. A ordem era papai, assim, ele era a lei, na verdade, né? E mamãe já era mais a permissão, dando os dribles nele, né? Passando a mão na cabeça. A impressão que eu tinha como criança era que meu pai era, se não um super-homem, era uma pessoa que não ia me faltar nunca. A gente aprendia muito com o exemplo dele, né? De correção, de respeitar as pessoas, de estar sempre pronto para ajudar. Ele sempre foi muito simples, sempre gostou de mostrar que era uma pessoa muito simples e que percorria, andava por todos os meios sem problema nenhum. E ele era uma pessoa de conversa, que gostava de conversar com as pessoas, e ele tinha essa capacidade de conversar com crianças, jovens ou pessoas da idade dele, que era muito parte da curiosidade dele pelo ser humano, pelas descobertas. Eu me lembro várias vezes, às vezes a gente tinha festas e estávamos com os amigos, e ele acordava no outro dia relembrando quanto engraçado fulano de tal era. Sempre que estava em algum lugar, uma festa, um aniversário e tudo, você podia ver que a mesa onde ele estava, todo mundo estava rindo. E quanto mais velho ele foi ficando, mais piadista ele foi se tornando. Adorava contar piada. Tinha um maluco que andava perto lá de casa, tinham vários naquela época, na época de criança tinha vários, Rodó, tinha Rei dos Homens, e tinha um que eu não lembro o nome, e ele era muito, muito agitado, e passava, andava, corria, voltava, andava, corria, voltava. E um dia a gente estava almoçando na casa do Apiadouro, e ele bateu na porta e pediu para o papai que o pinto dele tinha entrado ali. Meu pinto, eu quero meu pinto, roubaram meu pinto. Aí, o que é isso? Todo mundo foi lá e tudo. Era um doente, né? Um paciente. Aí, não tem pinto nenhum aqui, senhor. Não, eu quero, eu vou matar vocês. Tentando pular o muro para entrar, para pegar o pinto dele. Não tem pinto, não tem pinto. Aí foi embora, todo mundo se acalmou, dá água. Vovó estava lá em casa, mãe de mamãe, né? Ficou nervosa e tudo. Aí
deu aquela serenada assim, todo mundo deu aquela respirada, aí se ouviu piu, piu, piu. O pinto do cara tinha entrado lá mesmo, tava embaixo da geladeira e papai, eu vou ligar agora para o psicopata vir buscar vocês, o cara tava certo, o pinto dele tava aqui. Tem muitas, tem da época do liceu dele, ele imitando alguns professores que teve, é muito hilário, muito hilário. Gostava também muito de botar apelido nos colegas do banco. Eu também não vou falar aqui para não, não me comprometer. Seu Paulo, venha cá e tal. O senhor já viu o que fizeram com a igreja de Santo Antônio? Aí eu digo, não, seu Carlos, ainda não viu a pintura que fizeram? Não, não. Pois é, pintaram a igreja com cor de merda, seu Paulo. Eu me alfabetizei muito cedo, para satisfação e ao mesmo desgosto de minha mãe, porque nós íamos no bonde, nesse tempo havia bondes na cidade. E eu, ao lado dela, ia lendo tudo que passava, inclusive os palavrões que os moleques tinham escrito nos muros. Eu gostava muito de passar de manhã para trabalhar e ver ele na máquina já cedinho, trabalhando. Eu ficava olhando para ele com a paciência, pensando assim, meu Deus, cada um, Deus dá um destino, né? Ele acorda, toma um café, vem direto para cá. E sempre foi um espaço muito mágico, assim, se eu pensar onde é que eu mentalizo o papai numa casa, é lá no escritório. Ele anotava nos pedacinhos de papel, até carteira de cigarro tinha coisa anotada. Ele não escrevia jamais coisa com I, era cousa. Ele não escrevia jamais 50 com QU, era 50. Então, assim, algumas coisas que ele não abria a mão e ai de quem dissesse que estava errado. Não está errado, vocês é que não conhecem a língua. Disse sinceramente o que tu achaste. Às vezes, não dá para me ouvir, não. Está muito alto, essas palavras não se usam mais, ninguém sabe o que é isso. Que é do menino travesso, endiabrado, que sempre quebrava alguma coisa, nas doidas correrias do pegador, no sobrado da tia Dadinha, o gato comeu. Que é do rapaz namorador e elegante, de chapéu de feltro e gravata borboleta, pé de valsa do cassino e do lítero, o vento levou. Que é do folião carnavalesco, o nega do cabelo duro, o anjo português, o legionário, o coringa, passou e acabou-se. Que é do bancário sem vocação, mais disciplinado e dedicado aos amigos moleques do cadastro, a vida deu baixa e arquivou. O menino cresceu, o rapaz encheu-se de responsabilidades, o folião perdeu o entusiasmo, o funcionário aposentou-se. Só restou mesmo o moleque de cabelo branco. É porque quando eu começo a ler, eu lembro da coisa material, da pele, da voz, entendeu? Ele escrevia, mas ele gostava muito de ler pra gente. Ele pegava as coisas e lia pra gente. Pouca gente saberá que Carlos de Lima já tinha 18 livros escritos quando entrou na academia e não queria entrar. E nós ventilamos a ideia de levá-lo para a academia e uma das pessoas que se pronunciou sobre isso fui eu. Eu disse, é interessante, o difícil é que ele aceite. Foi uma coincidência muito grande.
o fato de, no almoço, quando chegou a hora da sobremesa, uma netinha dele, naquela época, 9 anos de idade, chega com ele e diz: vô, eu posso te pedir uma coisa. Ele pôs a netinha no colo, chamou-a até si e disse: fale, minha neta. Ela disse: vô, eu quero que tu entre para a academia. Nesse instante, eu olhei para ele e eu vi que uma lágrima descia do olho dele. A obra que realmente tem maior incorporação e certamente tomou dele maior tempo, esforço, foi a história do Maranhão. Desde os tempos coloniais, na história do seu Carlos de Lima, ele entretece a história do Maranhão com a história do Brasil. E outra coisa que eu acho interessante da parte do livro de seu Carlos é que você, tendo o livro de seu Carlos, em termos de informação disponível, rápida, à mão, você está dispensado de procurar qualquer outra obra. De repente me ocorreu que o cenário de tudo que papai escreveu é o Maranhão. Ou São Luís, ou Codó, porque eles moraram em Codó, logo que eles casaram em 46, moraram em Codó. Ou, enfim, outras cidades do estado, que ele viajou como bancário, viajou muito pelo interior do Maranhão. São Luís do Maranhão sempre teve muito presente em tudo que ele fez, tudo que ele falava. As histórias todas que ele conta são sobre São Luís, gente de São Luís, bairros de São Luís, ruas de São Luís. Não tem uma história sobre outra cidade. De todas as partes que eu vi, mais amar a minha terra, de todas a aprendi. E é verdade mesmo. Não, é quando a gente volta... Tinha várias famílias que faziam teatrinhos dentro da nossa casa mesmo. Lá em casa a gente passava um lençol e ensaiava as peças. Lá no museu tem um teatro que era o dono da casa que era do Sozinha para representar. Então tinha uma tradição de cultura. Nós fizemos teatro aqui no Maranhão durante vários anos. Era o Teatro Experimental do Maranhão, o tema. E o diretor artístico era Reinaldo Faraia. A Zelinda era figurinista do grupo. E eu era artista. Inclusive fiz o papel principal da Revolução dos Beatos de Dias Gomes. Eu fiz o Padre Cícero Romão. Ele fez muito televisão. E como é que ia fazer televisão? Nesse tempo era escândalo em cima disso. Não tinha ninguém, não tinha técnico, não tinha nada. Vieram uns 2 ou 3 técnicos instalar, ensinar como era, mas aí a televisão teve de pegar o pessoal do teatro, que éramos nós, desse grupo. Aí passamos a fazer teatro televisado. Agora tudo era uma improvisação enorme. Mas fizemos aqui novela antes da Globo. Depois fiz umas pontas aí nos filmes. A Faca e o Rei, do Adílio Costa Filho. E eu gosto muito de o Irá, um índio à procura de Deus. Ele era folclorista, ele era historiador, ele era escritor, contista, ele era músico, compositor, ele era ator de cinema, ator de teatro, e a gente passava no meio da gente despercebido. Além de historiador, né, ele também era um literato, escrevia contos, né. Um que me impressionou bastante foi Requiem para um Menino, que foi um trabalho feito para um filho dele que faleceu, né.
em virtude de um acidente, foi descer de um bonde, se eu não me engano, do ônibus, e machucou a barriga com o cabo de um guarda-chuva, veio a falecer por conta disso. E é muito sensível esse trabalho, me emocionou bastante. Requiem para o menino. O homem vai andando sem destino, só, dentro da multidão. Há sol no ar, na manhã barulhenta, os homens felizes sorriem. Mas o homem só tem a sua dor, e está só dentro da multidão. Uma criança fecha os olhos mansamente e morre. Por que morrem as crianças? Para que não sofram, para que não penem neste mundo mau. Por isso morrem as crianças neste mundo, e vão para o céu e viram estrelas. O homem anda só, dentro da multidão, sem destino, e conduz uma estrela. Coringa para criar cartaz, não precisa de imitar ninguém. Todo circo quer que passa atrás, o fofão que o vira-lata tem. Também uso calça e paletó, e na praia o natural calção. Quando fico no banheiro só, não me diga que é imitando a dó. E com essa coisa ficou essa briguinha de música e tudo. Mas nós andamos juntos, saímos da festa juntos, os coringas, vira-latas, tudo. Íamos lá para Senador João Pedro, tomar banho no tanque do Veloso. Depois subíamos para o galpão para tomar mingau de milho. E aí é que íamos para casa para dormir um pouco, para recomeçar a noite. Gostava muito de marchinha, né? Porque ele participou do bloco aqui em São Luís, que basicamente era marchinha. Dizia ele que tocava pandeiro. Já botei um pandeiro na mão dele, mas ele não. Foi zero. A gente saía da casa do meu tio, que era ali na Rua da Paz, o bloco saía, passava logo ali no bar de Seu Santos para beber cachaça. Juízo com Guaraná Jesus. Aí se dizia calibrar, era calibrar para ir para a festa. Tenho casa para pagar, tem, e mulher para sustentar, tenho casa para pagar. Ai meu Deus, como será? Trabalho, trabalho, trabalho. Quando é que eu vou descansar? Mas era a música que nós fazíamos para cantar pela rua, no clube, no cassino, no Lita. Trabalho, 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 é um trabalhar sem fim. O Carlos, quando era novo, brincou carnaval aqui, neste prédio, nos bailes do casino, né? Ele explicava que na parte de baixo, né, do assoalho colocavam-se escoras para evitar que o piso, né, do assoalho em cima viesse abaixo, para segurança. As cadeiras de palhinha enfileiradas ao longo do recinto, encostadas nas paredes, né? Falava da famosa turma do Sereno, que era aquela galera que ficava ali esperando uma deixa para poder entrar na festa sem pagar, né? E o seu Carlos falava também deste prédio, né? E na época de carnaval funcionava como cinema o prédio, mas na época de carnaval eles tiravam as cadeiras e se faziam bailes de carnaval aqui. Dizem que lá no céu é muito bom, é muito bonito, é muito agradável, mas eu já estou tão acostumado aqui. Porque eu gosto muito da vida, gosto muito de viver. E se Deus quiser me conservar ainda por muitos anos, não reclamo não. Quando ele fazia aniversário, já 80, 89, 90, as pessoas vinham, parabéns, seu Carlos, eu lhe desejo mais 80 anos de vida. Aí ele falava, por favor, não limite o Criador, ele pode ter planos melhores para mim do que só mais 80 anos. Com 91 anos ele não era diabético, não tinha pressão alta, não tinha dor de cabeça, não tinha problema em lugar nenhum. Quando ele adoeceu, ele teve um diagnóstico de leucemia. Eu tenho certeza que ele sentiu que de fato ele estava num processo de ir morrendo, né? Porque ele foi morrendo aos poucos. E ele foi entendendo de uma forma tão bonita, tão resignada e ao mesmo tempo tão tranquila. Tem uma frase que eu acho linda dele, dizia assim,
Minha filha, ao longo de uma vida, nós somos muitas pessoas, nós não somos uma pessoa só. Eu vi, assim, de uma forma muito clara como que ele também foi uma outra pessoa ali, aí ao final do ciclo, sabe? Agora, já me pesam esses 90 anos, já me pesam. Tudo é difícil, eu não encontro mais o meu ambiente. Meus amigos, 99% já morreram. Então eu sou um estranho na minha terra. Entro na praça de alimentação aí de um supermercado e olho para todos os lados. Às vezes acho um conhecido, mas as mais das vezes não conheço ninguém. É difícil a gente imaginar seu Carlos de Lima como uma figura morta. Eu sempre digo que existem pessoas com quem a morte não dá certo, ou eles não dão certo com a morte. Do seu Carlos, a gente tem saudades de uma coisa, que ele vinha aqui e passava a tarde, pegava a Folha de São Paulo e tomava café e contava um caso e trazia uns escritos, muito forte. Eu tô orgulhoso de poder falar isso dele. Viagem. Quando ela chegar e me estender as mãos brancas e frias, estarei preparado para a viagem. À sua direita estará o meu pai, à sua esquerda os meus filhos. Eu os reconhecerei no primeiro momento. Podemos ir, direi então, e tudo será silêncio e deslumbramentos. Acho que tem algumas pessoas que a gente tinha que ter, de alguma forma a gente precisava poder, sabe, congelar, poder de alguma forma imortalizar. Eu sei que de certa forma isso acontece com o que ele deixou escrito, com o que a gente viveu, com as fotografias e tudo, mas, nossa, às vezes eu ficava pensando assim, tinha que ter um jeito de pegar aquele cérebro e botar assim num formol, numa coisa, porque era uma pessoa muito especial. 1, 2, 3. E se pudesse voltar a meninice, eu acho que faria as mesmas coisas, inclusive as bobagens que eu fiz. Agora, autoexilado, confortável, meio cômodo, a infância me visita com atordoante frequência. Traz de volta liberdade, odores do passado, risos multiplicados, leve, doce inconstância. Agora, metade de mim órfã, a outra metade meio letárgica, chora a saudade constante do outrora tão presente. Me deparo com o que sou, pensamento longe a esmo, remoendo o que eu era, saudades de mim mesmo. Já escolhi até o meu epitáfio. Aqui jaz Carlos Orlando Rodrigues de Lima, contra a vontade. Vai, adeus amor, calo a tua ingratidão, vai, adeus amor, não farei acusação, obrigado pelos beijos que me deste, obrigado pelo tempo que passou, obrigado pelos beijos que me deste, retalhos de uma ilusão que se acabou, adeus amor. Então seria como um vagalume e uma estrela, sabe? Um brilhando no chão, outro na terra, mas assim, se comunicando, né? Talvez isso.
Me permite contar essa história, tio Carlos. Uma mulher que eu não sei o nome, a família não conta, não sabe, talvez, mas loucamente apaixonado. E não deu certo esse namoro, então ele ficou transtornado. Pirou. Ele passou por uma crise romântica, entendeu? Fortíssima. Aí depois veio Tia Zé Linda, imagina o transbordamento que não foi. A minha ideia que eu tenho, vendo as fotografias de papai e as histórias que ele contava, como é que ele se encontrou com minha mãe pela primeira vez e jogou uma piada, que menina linda, e ela olhou para ele e disse, bobagem. O homem velho, ele é mais velho que eu, 7 anos. Eu estava noutra fase, ele já estava fase adulta já tinha tido namorada, ele não quero namorar com esse homem não. Aí minha colega, que hoje está viva ainda, Nazaré, esse menino, esse rapaz é um rapaz direito, de família. Custa tudo dar uma linha aí para ele, uma bola para ele. Não quero não. Eu sei que aí a gente acabou se acertando, mas assim, eu na janela e ele lá embaixo, passava, ficava no canto, ou debaixo da janela, entregava para um pequeno daqueles que trabalhavam lá em casa uma carta. Aí ele não respondia porque eu não tinha coragem de escrever uma coisa, que ele tinha fama de inteligente, de poeta, cada um que chegava dava uma fama. Aí foi entrando sorrateiramente, quando pensaram que não, ele estava dentro da casa. E nós passamos a namorar lá com as duas velhas. Uma era cega e a outra quase cega. Eles diziam, por que essa velha não fica cega logo? Eu, cara, que coisa é essa? Por último, ele já era uma pessoa da família, quando nós casamos. Nós namoramos e noivamos 7 anos. Nós casamos, fomos para Ribamar. Foi ótimo, a lua de mel maravilhosa em Ribamar e tudo. Fomos para Iguaíba, visitamos aqueles povoados todos ali por perto. Quando chegou na hora de ir para Codó, ele concursado do banco, que ele chegou lá, que olhou, era uma pensão, um quarto, que tinha 2 redes, tinha uma mesa com uma bilha d'água, 2 copos, e uma jarra e uma toalha imunda, preta, encardida. Esse homem ficou doido, eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui, eu te tirei de casa, vai trazer para cá. Eu digo, não me mexe nisso, eu estou muito bem. Aqui a gente vai ajeitar, nós vamos ajeitar isso aqui para nós podermos morar, mas hoje está ruim, amanhã, mas dentro de 15 dias nós vamos estar bem aqui. Mas ele não se conformava. Não se conformava, chorava que só faltava se acabar, e eu vou me embora, eu vou largar. Ele sempre implicou com o banco. Eu digo que ela é meio bruxa, assim, que ela, sabe, pega no ar as coisas, antecipa algumas coisas. E ele não, ele era muito organizado, muito correto. E essa diferença de personalidade, acho que moldou a relação entre eles. Quando um amanhece azedo, o outro fica calado, deixa para falar depois. E quando o outro amanhece, esse aqui se cala. Então isso nós levamos até o fim da vida. Os dois representam a base da minha formação. Minha personalidade, o jeito que eu sou, o jeito que eu penso, toda a minha base moral, de vida, de respeito. Mas eu cresci e eu penso que eu absorvi um pouco de cada um. Não era um casal perfeito, doce, tinha muito conflito também, muita divergência, muito não é assim que eu quero, é assim que eu vou, mas você teima. Então, assim, era muito de verdade a relação deles. Mas, seu Carlos, qual é o segredo dessa união de vocês dois por mais de 40 anos, acho que na época era 40 anos, ou 50 anos, ele disse, olha, minha filha, depois que a gente ficou velho, ficou fácil. Porque ela não enxerga o que eu faço e eu não ouço o que ela diz. Então, ficou perfeito, harmonia total.
ela tinha as ideias, né? Ela muito criativa, muito articulada, também com uma capacidade de comunicação, de agregar, de fazer amigos e tal. E, ao mesmo tempo, isso vinha de uma forma muito intensa, mas muito caótica também. E ele era o cara que conseguia pegar isso e organizar, dar forma, ajudar ela a escrever, a encontrar um caminho. E, por outro lado, ela levou ele para o teatro, ela levou ele para o cinema. Quando eu paro para olhar dessa história toda, assim, um pouco como se eu pudesse botar meu DNA num microscópio e olhar o que realmente mais me marcou desses dois, né? Onde eles imprimiram assim o ferro na minha alma, e é a abertura para a diversidade. E meu padrinho de batismo é Padre Moana, padre da Igreja Católica. Nós sempre tivemos uma relação muito forte com a Casa das Minas, com Dona Celeste, com a Casa de Nagô. A minha infância inteira, eu sempre, quando ficava doente, nós íamos no Dr. Amaral, mas nós íamos em Seu Eupídio, benzer, tirar sol da cabeça. A bolsa dela, se você pegar, que é uma viagem, a bolsa de mamãe, tem várias coisas, tem vela, enfim, tem várias, porque pode faltar luz em algum lugar, então tem várias coisas. Tem remédio, e tem uma bolsinha de santo. Aqui tem um terço, que é da Igreja Católica. Esse terço é eu comprei no mosteiro de uma cidade do Canadá, onde meu filho tem uma casa. O meu santo, que eu fui batizada na religião, na Bahia, na casa de mãe menininha. Essa aqui ela me deu. E aqui, ó, quando eu estou muito agoniada, eu fico só com esse. Aqui é um mistério. É o credo, aqui vem o Padre Nosso, e aqui são os 10 Ave Marias. Aqui é uma via moderna do texto. Mas eu me sinto muito bem, tanto faz na casa de Pai Euclides, como na Igreja do Carmo, como no mosteiro. E respeito todos com a mesma fé. Porque quem sou eu para saber o que é certo? Ou nós, humanos, não sabemos nem de onde a gente veio. Zé Linda e Carlos Lima são criaturas que, no seu dia a dia, foram construindo um legado muito valioso, que deve sempre ser lembrado, deve sempre ser citado como referência de cuidar de um patrimônio, cuidar de um povo, cuidar de uma cidade. Hoje nós precisamos de pessoas assim, atemporais, eternas, que pensem São Luís, Maranhão, como uma coisa que não é só aquele tempo em que a gente passa vivo, não. É um que vai ficar e que precisa ser cuidado. Não posso deixar de lembrar que seu Carlos de Lima não é um, são dois. É seu Carlos de Lima e Dona Zé Linda. No discurso da academia, eu digo isso, que a academia tinha que abrir uma cadeira ao lado, para, ao lado de seu Carlos de Lima, assentar-se a Dona Zé Linda. Parecia que era uma pessoa só, né, às vezes, né? Não tem um dia que ela não vem aqui, que o seu Carlos sempre está presente aqui, né? Está com ela fala dele. Eles trabalharam com uma arma, com uma coisa importantíssima, que é o afeto. Que é o afeto das pessoas, com as pessoas, o afeto com as imagens sacras. E que mistura isso com histórias que quando eram criança, com as benzedeiras. Tem horas que a gente sente muita falta, muita falta. Certos lugares que a gente chega, pessoas que a gente vê. A força que ela demonstra até hoje e acaba passando para a gente a sensação de que realmente ele, o que eu acredito muito, realmente ele está aqui. Ele está junto da gente, está dentro de cada um de nós, em cada um dos amigos, dos netos. Ela foi muito guerreira, me surpreendeu muito, assim, respirou fundo,
levantou a cabeça e focou nos projetos dela, no trabalho dela, continua trabalhando, continua produzindo, continua pensando em 1000 coisas que ela quer fazer, 1000 projetos, 1000 livros, 1000 ideias. Também tem dedicado o tempo dela depois da morte dele para pegar algumas coisas inéditas dele, trabalhar para publicar isso daí, divulgar o trabalho dele. Assim, acho que ela, de novo, né, muito sábia, conseguiu fazer esse movimento, né, de trazer do lado para dentro e olhar para essa história sempre numa perspectiva de celebração muito grande. Eu me lembro muito dele quando o jasmineiro, ele que plantou e era louco por esse jasmineiro. Botou a estudo, botou não sei o que era o jasmineiro, assim como se fosse um filho. Tem dia que esse jasmineiro cheira e você sente na casa todo dia. Aí eu carro comigo e o carro está por aqui. Mas não sei. Eu acho que a outra vida é uma coisa ainda, uma interrogação muito grande. A dama valsa nos braços do sambista. É primavera nas ruas da cidade velha. Carlos e Zelinda vão entre toadas e batuques, entre saberes e sabores. Quanta beleza! Haja flores e tambores pra tanta delicadeza. Eu vi o riso das nuvens, ouvi a fala dos brincantes, Carlos e Zelinda vagam entre pratas e pretos, entre santos e amuletos. Quanta beleza! Haja flores e tambores pra tanta delicadeza. Nas águas do anil, no céu de junho, entre as matracas, em dias claros e tão lindos. O amor é rito, que brincadeira que foi. Bumba, meu boi, e divino. O amor é rito, que brincadeira que foi. Bumba, meu boi, e divino. Bumba, meu boi.